Ei! Sejam todos muito bem-vindos! É isso aí, senhoras e senhores, você está no programa Ganhando em Dólar. Se você ainda não me conhece, meu nome é Rodolfo Consenso, eu sou analista certificado pela CVM e faço parte do time aqui da Top Game, a primeira e única TV do mercado financeiro. Hoje nós vamos falar sobre mercados internacionais, mas é claro, né, professor? Estamos aqui no nosso programa Ganhando em Dólar. É óbvio que nós vamos falar sobre mercados internacionais. Então faz o seguinte, ó, já senta o dedo no like, já pega essa live, compartilha aí com seus amigos, manda no grupo do futebol, manda no grupo da família, para os seus coleguinhas também aprenderem a ganhar em dólar. Vim fazer aqui, quem sabe, uma nova profissão ou até mesmo uma renda extra na moeda mais forte do mundo, beleza? Esse programa, ele acontece todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, e nós falamos sobre diversos assuntos, né? Às vezes você é novo por aqui, está conhecendo agora a Top Game, nós falamos sobre mercado de Forex, o maior mercado do mundo, que tem o maior volume do mundo. Nós falamos do mercado de commodities, o petróleo, o ouro. Você gosta de operar o ouro? Nós falamos aqui também. E nós falamos sobre os mercados index, né? Os índices futuros americanos, índices da Ásia, índices da Europa. Sejam todos muito bem-vindos e é um prazer receber vocês aqui. Certo, senhoras e senhores? Ó, hoje eu trouxe um convidado de peso para conversar com vocês. Ô, Bigodinho, dá aquele corte seco e volta para mim rapidinho, ó. De novo, vai! Que isso! Vocês já viram o cara que está aqui comigo. Ele, que é um grande operador de mercados internacionais também. Talvez você já conhece essa pessoa que está aqui comigo, mas você conhece ele talvez operando aqui no dólar, não é mesmo? Mas ele também opera a parte de mercados internacionais. Eu troco muita ideia com ele sobre a parte de macroeconomia, sobre a parte de mercados internacionais, mercado americano. O cara é fera, o cara é brabo. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para ele, Douglas! Boa noite, galera. Boa noite, família. E ó, macro é vida, bebê. Boa noite, Rodolfeira. Prazer estar aí com vocês. Muito obrigado pelo convite aí para estar fazendo a live aqui com a galera. Bora lá, bebê. Boa noite, família. Show de bola, Douglinhas. Muito obrigado por também estar aqui presente, por aceitar o nosso convite aqui, vim participar desse programa que está mudando vidas, o programa da família brasileira. E como vocês já viram na tela do homem, né, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre macroeconomia. E sabe por que esse assunto é tão importante? Porque é justamente a macroeconomia que move o mercado. É justamente pela macroeconomia que nós vamos se decidir nas nossas operações de day trade ou até mesmo de swing trade naquele dia, né? Por exemplo, estamos com as bolsas mundo afora em uma movimentação de alta, petróleo em uma movimentação de alta, ouro, minério de ferro em uma movimentação de alta e o dólar está caindo frente à cesta de moedas, frente aos países emergentes. Qual vai ser o nosso estilo operacional? Qual vai ser a nossa característica de operações ali naquele dia? Por isso que é muito importante você falar sobre macroeconomia, certo? Por isso que é muito importante você entender sobre macroeconomia. Mas Douglas, me fala uma coisa aí. Da onde surgiu essa sua necessidade? De onde surgiu aqui o seu interesse para entender um pouquinho mais sobre macroeconomia? Conta pra gente. Então, Rodolfeira, galera, eu aprendi fluxo raizão, né, no começo ali, quando eu comecei a operar o dólar. E aí, cara,
eu começava a entender, eu comecei a pensar o seguinte: o que o cara do JP Morgan, o que o cara do Credit Suisse, o cara do Santander, esse cara, quando ele chegava ali na mesa para operar, o grande player, né? O que esse cara olhava, onde ele olhava para o mercado, o que ele, o money call que ele fazia, né? O estudo que ele fazia pré-mercado. E aí eu fui atrás, comecei a estudar, comecei a ver os indicadores macroeconômicos. Esse foi o motivo. Eu, querer aprender a operar como os grandes, né? Como dizia a galera, a gente tem que operar como os caras que movimentam o mercado. E aí eu fui atrás do conteúdo macroeconômico. E quando eu comecei a estudar macroeconomia, eu entendi, para mim hoje é impossível operar o dólar, vamos falar de dólar aqui, mas é impossível operar mercado financeiro sem você pelo menos saber o que é o calendário econômico, o que vai acontecer, uma fala de algum dirigente do Banco Central americano. E depois que você aprende isso e aceita isso, a gente consegue operar qualquer mercado. Porque a técnica que a gente usa no dólar, a gente consegue usar no S&P 500, conseguimos usar no ouro, no petróleo. Algumas coisas mudam, porém com o conceito macro, com o contexto macro, a gente opera em qualquer tipo de ativo. Então, a gente não precisa ficar somente no dólar. A gente não precisa ficar somente ali tradando o dólar o dia inteiro, sendo que às vezes hoje o dólar não vai ter não tem movimentações, por exemplo, no dia de hoje. Então a gente não precisa ficar ali. A gente vai operar S&P 500. Entra lá na plataforma, na XTB, ou usar esse market. Vamos operar S&P 500 que está tendo drive lá. Então, para mim, o contexto macro é top. E foi por esse motivo aí de querer operar mais os mercados globais, né? Que eu vim para esse lado da macroeconomia. Show de bola. Galera, como vocês já sabem, né? Quando eu trago aqui um convidado para o nosso programa, a gente sempre vai fazendo um bate-bola. Então o nosso convidado, ele vai falando sobre algum contexto de mercado e eu sempre vou pegando todos os highlights e trazendo para vocês aqui uma ideia geral, os melhores momentos do que ele está falando para vocês anotarem. Então já faz o seguinte: papel e caneta na mão, porque só nessas primeiras frases que o Douglas soltou aqui tem muitas informações importantes. Eu vou falar para vocês o que eu peguei aqui. Ele falou o seguinte: quando eu estava dentro do mercado financeiro, eu queria entender o que os big players estavam fazendo. Ele falou, né? Ele comentou aqui sobre o JP Morgan, enfim, ele comentou sobre alguns grandes bancos que estão dentro do mercado financeiro, que estão operando dentro do mercado financeiro, e ele queria entender qual era a linha de raciocínio que esses caras seguiam. Ele queria operar igual os caras grandes operam dentro do mercado. Por isso que ele foi buscar ali o conceito mais da parte de macroeconomia. Então, é muito importante isso que ele estava falando. E uma outra coisa que ele comentou, eu não sei se vocês perceberam, mas ele falou: a técnica para operar é a mesma. A técnica para operar é a mesma. Ou seja, galera, a partir do momento que vocês começam a entender a movimentação de preço do mercado, a partir do momento que vocês começam a entender a parte de macroeconomia, o que um dirigente do Fed vai estar falando, o que um livro bege vai movimentar no mercado, o que um dado de inflação vai movimentar no mercado, vocês vão conseguir operar qualquer mercado, qualquer ativo do planeta. A técnica é a mesma, o racional é o mesmo. Exato. Afinal, Douglinhas, fala pra gente, se nós temos aqui um dado de inflação, o dado de inflação vem maior do que o esperado, o que vai acontecer com as bolsas no resto do mundo? Vão derreter. Seja o S&P 500, seja o DAX, seja o Dow Jones, seja a Nasdaq e seja o índice. Porém, a única coisa que muda é que aquele dado tende a fazer menos ruído no país que ele é medido, né? Então o CPI, ele tende a fazer muito mais mercado nos Estados Unidos do que aqui dentro do Brasil. A gente também pega essa distorção aqui dentro do Brasil. Porém, às vezes, você já viu que às vezes está operando dólar ou índice, sai o CPI, dado de inflação, o mercado lá fora fica lindo, maravilhoso, respeita, às vezes você está tendo alguma correlação ali com o S&P ou com outra moeda, e aqui dentro, você, aqui vai subir, você compra dólar, o dólar cai, você toma stop, ou você vende índice, o índice sobe, e lá fora está maravilhoso.
o seu contexto estava certíssimo. Porém, às vezes, você estava operando no lugar errado. Então, se vai sair um dado de inflação na zona do euro, por que eu vou... Beleza, eu opero muito, tá, gente? Dólar e índice. Mas se tá saindo dado de inflação na zona do euro, pô, eu vou operar DAX, mano. Eu não vou operar... Pra que eu vou operar índice? Dá para operar, mas vocês concordam comigo, Rodolfão, que quando eu vou operar o DAX é muito mais seguro, porque vai impactar 100% a economia da Alemanha e consiga a zona do euro. Então eu saio desse ruído, um pouco desse ruído. Show de bola. E a gente está falando aqui, né, pessoal, alguns drivers, alguns dados econômicos, e fiquem tranquilos que a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo daqui para frente, tá? Eu percebi aqui que o Douglas, ele estava falando bastante sobre essa questão de macroeconomia e muitas pessoas não sabem o que é justamente a macroeconomia, né? Douglas, você consegue conceituar para a gente o que é, então, a macroeconomia? Falando do modo mais simples, é uma análise de cima para baixo. É você pegar o mercado ali, a gente sai um pouco da micro, né? Que é aquela questão ali do trader. Eu vou comprar aqui, eu vou vender aqui por causa do que é um suporte ou uma resistência. A gente sai um pouco dessa análise da técnica e a gente começa a entender um pouco mais essa análise do mercado de cima para baixo, tentando ali, né, pegar as movimentações dos drivers e do mundo todo, o mercado que faz o mundo todo, né? E por que eu amo a macroeconomia? A economia em si. Tinha um grande top da galáxia que dizia lá atrás, bem lá atrás, a ciência como um todo nada mais é do que um pensar diário. Top. Então a macroeconomia, ela te tira você da técnica ali de toda vez que cruzar a média móvel eu vou comprar. Ela te tira dessa caixa, que não está errado, não tem nada contra, e ela te faz você pensar todos os dias. Ela faz a gente pegar um CPI da vida e destrinchar ele, falar, pô, os caras, isso, aquilo, o núcleo subiu, um payroll, e aí com esse estudo fica muito mais fácil, ao meu ver, a gente operar todos os mercados. Quem falava essa frase era Weinstein. Show de bola. Simplificando é isso. Legal. Então, galera, o que basicamente o Douglas falou aqui pra gente? Que a macroeconomia nada mais do que a gente ter uma visão 360 do que está acontecendo na economia como um todo. Ele até falou, você olhar de cima para baixo. Começa lá de cima, começa do topo. Depois você vem afunilando. Então começa olhando o que está acontecendo no mundo, como que as bolsas estão reagindo no mundo afora. E começa a vir destrinchando como que as commodities estão trabalhando, legal. E como que as bolsas estão reagindo às commodities, legal. E como que os índices estão reagindo às condições da movimentação das ações. E como que os pares de moeda estão reagindo. Tem algum driver econômico, tem algum dado a ser falado? É essa visão holística, essa visão 360, então, que a macroeconomia basicamente vai estar explicando para nós traders. E aí sim, depois que a gente tiver essa visão, depois que a gente saber o que está acontecendo no mundo afora, na economia global, aí sim a gente vem para a nossa análise mais micro, a nossa análise mais do trade. Cruzou a média, o preço cruzou a média para cima, eu entro comprado. Bateu num suporte, eu compro. Chegou numa resistência, eu vendo. Isso é o micro do movimento, é o que a gente está olhando ali no fio do bigode, vamos dizer assim, no gráfico, no fluxo, né? O que a gente está olhando de forma pontual. A macroeconomia, ela tira você completamente dessa caixinha que você está olhando, ela tira o cabresto, né? O cabresto do cavalo, ela tira o cabresto do cavalo que só está olhando aqui, ó, focado aqui, e ela dá uma amplitude muito maior. Você está olhando tudo o que está acontecendo. Isso ajuda muito no operacional. Inclusive, por que eu estou trazendo uma pessoa de macroeconomia para falar com vocês? Porque eu também olho muito macroeconomia e eu acho que é muito importante a gente entender como que os mercados estão funcionando. Por isso que eu estou trazendo o Douglas. E aí, né, Rodolfo, essa questão que você falou, ela te tira ali a sua visão curta, porém, ela te mostra um lado amplo do mercado que você vai esperar, você vai entrar na operação com mais segurança. É o que você falou, você vai olhar a sua técnica e falar, pô, sai uma notícia que vai movimentar o mercado.
O mercado mostrou, apontou que é para cima. Eu uso lá meu painel macro. Para quem me conhece sabe muito bem do que eu estou falando sobre o painel macro. Vou mostrar para vocês. Pô, o painel macro apontou para cima. Beleza, vou comprar. No caso aqui do Brasil, dólar ou índice. Você vai esperar sua técnica confirmar se realmente é compra e vai entrar com muito mais segurança. Lá fora, mercados internacionais, funciona muito mais, porque lá a gente sabe quem opera mercados internacionais com a gente, sabe que o mercado lá fora respeita mais as técnicas, né? Certo. Ele respeita mais principalmente dessa questão da notícia que eu falei com vocês. Se a notícia é americana, lá tende a andar primeiro do que o mundo inteiro e respeitar mais. Legal. Então, galera, é justamente, né, o que a gente começa a conversar todos os dias no nosso programa, que começa às 1h da tarde, o Dinheiro Sem Fronteiras, né? A gente fala muito sobre isso, né? Galera, ó, o macro tá me apontando que os índices estão caindo, só que o índice chegou num suporte. Putz, eu vou comprar nesse suporte? Mas o macro tá me falando que o mercado é para baixo. Como é que eu vou comprar nesse suporte se a tendência majoritária, se a tendência macroeconômica está me apontando para baixo? Então me dá muito mais segurança. Não, então deixa o mercado, chegou no suporte, não vou comprar, deixa ele voltar para uma região de resistência e assim, aí sim eu vendo. Eu vendo junto com o macro e vendo junto com a condição operacional que a minha técnica está me dando. Isso tende a funcionar muito mais. A operação tende a pagar muito mais pontos, né? Ou seja, você vai ganhar muito mais dinheiro fazendo isso, beleza? Douglinhas, tem alguma coisa para mostrar pra gente aí de macro? Eu tô vendo que você tá mexendo nas telas e tal. Opa, peraí. Beleza. Ele tá arrumando ali a tela pra gente, tá, galera? Ele já vai mostrar pra gente aqui a tela dele. Mas enfim, então basicamente é isso que o Douglas está mostrando aqui para nós, essa importância da gente olhar essa parte de dados. Ó, agora está pronta a tela e ele vai mostrar para a gente. Então, Rodolfo, aqui eu tenho o meu painel macro, que eu falei com vocês, né? Que aqui eu tenho o S&P 500, Dow Jones, o DAX, Bolsa Alemã, títulos de 5 anos, o título de 10, o de 30 anos, o VIX, o DX, que é o dólar perante as principais moedas do mundo, né? Certo. O euro-dólar, que é o ativo mais pesado dentro do DX, ali com 52% ou 55% da cesta do DX. Perfeito. Peso mexicano, que é uma das principais moedas emergentes. O renminbi, que é a moeda chinesa. Por que eu olho a China? A China é nosso maior parceiro comercial. Das exportações do Brasil, quase 35% são enviados para a China. Então, quando tem movimentações na China na madrugada, eu gosto de vir cá e olhar. E o dólar australiano. Por que eu olho o dólar australiano? Porque o dólar australiano, além de ter a maior mineradora do mundo, o Brasil nós temos a segunda, que é a Vale, lá eles têm a primeira mineradora do mundo, é a maior. Eles também têm ali uma dependência muito grande com a China, com quase ali 60% de exportação. Tudo que é feito na Austrália é enviado para a China. Então eu gosto de ter Legal. Esse balizamento com a moeda chinesa e com o dólar australiano, para mim ver ali, principalmente quando eu vou operar a abertura. E o petróleo, né, o Brent, o WTI e o ouro. Esse é o painel macro. Quando sai notícia que vai impactar o dólar, um payroll, um CPI, que eu vou mostrar para vocês os principais indicadores, os principais drives que eu olho para operar o dólar ou o mercado lá fora e o que eles costumam fazer com cada mercado, é para cá que eu olho, é para esse painel. Por exemplo, vocês estão vendo aqui, ó, e isso é muito top porque sempre um vai andar na frente do outro. Por exemplo, aqui a gente está vendo, ó, o S&P e os títulos de 5 anos. Quando o título, e aqui do outro lado aqui, ó, a gente está vendo o dólar peso mexicano. Quando os títulos andam um pouquinho na frente, eles estão caindo, tende a puxar uma queda também nas bolsas, seja no S&P, no Dow Jones ou no DAX, e uma alta ali do dólar perante as principais moedas emergentes. Show. Então, se a gente conseguir ali, dá para a gente operar os mercados lá fora, olhando aqui o painel, junto com as suas técnicas, que o Rodolfão ensina para vocês aí todos os dias no YouTube da Top Game e na sala, né?
Top, top demais. Então, galera, o que o Douglas está mostrando pra gente naquele painel, né? Então, o Bigodinho, você pode inclusive jogar no painel dele enquanto eu estou falando, tá? Pode jogar lá para cortar para ele. Então, vocês estão vendo ali no painel dele, primeiramente, ele coloca as 3 principais bolsas que nós temos no mundo. Quais são essas bolsas? O S&P 500, o Dow Jones, tá? E também a DAX, que é o carro-chefe ali da Europa, que é a bolsa da Alemanha. Então, as 3 principais bolsas mundiais estão na tela dele. Do outro lado, nós temos os títulos norte-americanos, que são os treasuries norte-americanos, de curto, médio e longo prazo, certo? Exato. Então, os principais títulos de curto, médio e longo prazo também na tela dele. Ele tem o VIX, que é o índice do medo. Eu já expliquei para vocês isso em aulas anteriores. Para quem não sabe o que é o VIX, para quem não sabe o que é o S&P 500, o Dow Jones, volte a algumas lives anteriores para você saber o que são esses índices que está na tela do Douglas, tá? Ele também coloca o DX, que é o dólar frente à cesta de moedas, e o euro. O euro que ele comentou que tem um maior peso dentro do DX. Aproximadamente 53% do euro forma o DX. Então ele também gosta de deixar. Além disso, ele coloca ali a parte de moedas da Ásia e da Oceania, onde ele consegue ter mais ou menos uma sensibilidade do que está acontecendo com a parte de minério de ferro e tudo mais. Ele coloca a bolsa do México, né, o dólar, desculpa, frente ao peso mexicano, porque tem uma correlação muito parecida com o nosso dólar real. E atrás dele, ali onde ele está sentado, as telinhas azuis ou azul, como você preferir, nós temos o petróleo Brent, o petróleo WTI, que existem 2 tipos de petróleos diferentes, tá, pessoal? Para quem não sabe, o Brent e o WTI. E embaixo, o Shell USD, que é basicamente o ouro que nós também operamos para ter uma sensibilidade de como estão trabalhando ali a parte de commodities. Pode cortar para mim de novo, Bigodinho? Boa. Então, basicamente, é essa tela explicada que ele mostrou pra gente. E o que ele está falando? Ele falou assim pra gente, ó, existe uma correlação, galera. Quando as bolsas estão pesando, ou seja, quando o S&P, o Dow Jones e a DAX está fazendo uma movimentação de queda, provavelmente os títulos, os treasuries norte-americanos, de curto, médio e longo prazo, também vão estar fazendo uma movimentação de queda. Então perceba, existe uma correlação proporcional dessas 2 condições. Então, se as bolsas estão caindo e os títulos estão subindo, opa, peraí, tem boi na linha. Tem alguma coisa acontecendo aqui. Eu sei, é um pouquinho mais avançado isso que ele está falando, mas é importante você entender. Elas se movem de forma iguais, tanto os títulos quanto as bolsas. E provavelmente, se as bolsas estão caindo, muito provavelmente o dólar vai estar subindo frente à cesta de moedas, o dólar vai estar subindo frente ao euro, o dólar vai estar subindo frente ao peso mexicano. É por isso que ele também coloca ali na tela dele essas informações, para ele ter uma confluência dessas informações, tá? Aí nós estamos falando de uma condição inversa. Bolsas para baixo, dólar frente à cesta de moedas para cima. E as commodities que ele coloca ali na tela também justamente para ele ter essa sensibilidade do que pode estar puxando as bolsas para baixo ou para cima. Afinal, eu já expliquei para vocês anteriormente que as commodities impactam diretamente as ações, o preço das ações. Então, se as commodities estão subindo, existe uma probabilidade muito grande das commodities acabarem puxando as bolsas. E o contrário também é verdade, tá bom? É isso mesmo, Douglas? Exato. E por que eu olho o painel, Rodolfo? E por que eu falei com vocês que quando a gente entende o contexto macro, a gente opera em qualquer tipo de ativo, né? A gente consegue operar qualquer tipo de ativo no mundo. Por quê? Você já vai estar com o manual do mercado financeiro debaixo do braço. Perfeito. Seja europeu, seja dos Estados Unidos, seja no Brasil, seja na Ásia, você já sabe os fundamentos macroeconômicos. Então, por quê? O dinheiro do mundo, ele circula entre as grandes nações, né? O dinheiro não fica só parado no mercado emergente, não fica só parado no mercado desenvolvido. E aqui eu tenho um gráfico muito legal que chama movimentações dos mercados globais, que é a troca de dinheiro desses caras. O dinheiro ele vai circulando no mundo inteiro, né? Mundial. Entre os continentes. Exato, né? Entre os continentes. E isso, por exemplo, esses dias estava dando uns drive muito legal lá no Japão, né? Na moeda japonesa, com o Banco Central japonês tendo que intervir. Exato. E quando a gente entende o macro,
Pô, o dólar aqui tá parado, cara. Não, tá ruim de operar dólar, tal. Pô, tá dando um drive top da galáxia lá no Japão, vou operar lá. Vou baixar aqui XTB, vou seguir as aulas do Rodolfo no YouTube de graça, dentro da comunidade também da Top Game. Vou entender, é lógico que a gente tem que entender antes de clicar qualquer coisa. Rodolfeiro opera tudo. Vou operar lá, vou ficar aqui sofrendo no dólar? Não vou. Vou operar lá no Japão, que lá tá dando drive. Por quê? Eu entendo o contexto macro e sei que o dinheiro ele vai circular no mundo inteiro, né? O dinheiro vai fazer essa movimentação mundial. Legal. E Douglas, você falou uma coisa bem interessante, né? Os drivers, né? Quais são os principais drivers que nós temos nos mercados, onde a gente precisa estar de olho, onde a gente precisa se balizar nesses drivers? Você pode falar pra gente? Posso sim, Rodolfo. Hoje, a gente já teve um drive muito top, que é o payroll. Ele ainda continua sendo muito forte. Porém, esses aqui que estão de amarelo, não sei se para a galera que está aí vai ver amarelo, mas está com uma cor diferente, para mim, é os principais drives de hoje, são os 5 principais drives que fazem o mercado de uma forma excepcional. Eu, por exemplo, operando dólar no Brasil, eu estou operando mais esses 5 drives no mês ou fazendo uma abertura, porque aqui ele vai andar. Aqui eu tenho certeza que o dólar vai andar, o índice vai andar e o macro vai andar e vai pegar aquele direcional que eu falei com vocês. Lá fora ele vai pegar um direcional e vai seguir. Lógico que não é o dia inteiro, não é porque vai subir você vai comprar o dia inteiro ou vai cair você vai vender o dia inteiro. Lógico que não. Porém o painel macro mostra quando está mudando a tendência. Hoje, primeiro assim, o top da galáxia é o CPI, que mede a inflação nos Estados Unidos, né? O último que saiu quinta-feira passada, Sim. ele retrasada, ele veio, era 0,2, veio 0,4, o mercado, o dólar eu lembro que ele estava trabalhando na região do 270, entrou em leilão, o dólar abriu no 340 e depois disso ele correu até o 410. Isso, o CPI saiu 9h30 da manhã, isso eu estou falando até 9h40. Então ele andou aí praticamente 140 pontos em 10 minutos. Depois voltou tudo. Depois ele caiu mais 120. O macro mostrou, o painel mostrou, ele deu a letra pra gente. Então o primeiro topzera é o CPI. Depois a taxa, né? A taxa alvo do FONC, que é o juros americano, né? O comitê ali do Banco Central americano vão decidir se aumenta ou não a taxa de juros americana. A próxima reunião é dia 2 de novembro. O mercado aqui dentro é feriado, dia dos finados. Lá fora, 3 horas da tarde, o pau vai comer por causa da taxa alva aí do FONC. Para mim é o segundo melhor drive que faz o mercado. Rodolfão você tá aí com o S&P, né, Rodolfo? Olha o que aconteceu no S&P 500, nesse dia do CPI. Dá uma olhadinha aqui, pessoal. O Douglas falou, então, né, do dado do CPI, que é o dado de inflação nos Estados Unidos. Só para vocês terem uma noção como esse drive, ele mexe no mercado, ele move o mercado. Vocês estão vendo aqui minha tela, né? Essa movimentação de queda do mercado no S&P 500 foi justamente por conta do drive do CPI, que o Douglas estava falando aqui, comentando com vocês agora. A inflação ela veio maior do que o esperado, né? O CPI justamente mede a inflação dos Estados Unidos. Então, a inflação veio maior do que o esperado e o mercado que estava trabalhando nesta região de preço fez toda essa movimentação aqui de queda por conta de um único drive de macroeconomia. Vocês estão entendendo o que a gente está dizendo para vocês aqui, galera? Vocês estão entendendo o que o Douglas está comentando, a importância da macroeconomia dentro da sua operação? Vamos supor que você estivesse esperando para comprar. Ah, essa regiãozinha aqui é uma região de suporte, vou comprar. Olha aqui onde sua compra foi, ó. Você comprou aqui, olha o tamanho da barra de queda que o mercado fez. Imagina se ele quer girar mais um lotinho para trás naquele outro suporte ali de baixo. Imagine se você compra aqui e quer girar mais um lotinho aqui embaixo. Porque daí não vai passar. Daqui não passa, é o fundo. E aí o dado vai e faz toda essa movimentação de queda para o mercado. Vocês estão entendendo a importância agora de vocês entenderem sobre a parte macroeconômica, a parte de dados? Douglinhas, continua aí falando para a gente. E isso, né, Rodolfo? Isso é no S&P. Se a gente pegar
qualquer tipo de bolsa do mundo vai acontecer a mesma coisa. Garanto para vocês, sem ver com o outro gráfico. Às vezes vai demorar, mas o gráfico ali de 5 minutos vai ter acontecido a mesma coisa. Se a gente pegar as moedas, a gente vai ver o dólar se valorizando perante todas as moedas. Se a gente pegar os títulos americanos, seja o de 5, de 10 ou de 30, a gente vai ver que os títulos também aconteceu aquele mesmo movimento. Por quê? Eu acabei de mostrar para vocês a movimentação macro, a movimentação do dinheiro. As grandes fortunas não estão só nos Estados Unidos, não estão só na Europa. Os caras operam global, né? O mundo. Então aí a gente tem o CPI que o Rodolfo mostrou para vocês. Ô Douglas, rapidinho, só para mostrar para a galera o que o Douglas está falando, ele falou assim, ó, sem olhar gráfico nenhum, pode ter certeza que aconteceu a mesma coisa em todas as bolsas do mundo. Eu abri aqui ó, o Eurostock 50, só para vocês verem, a mesma coisa que aconteceu. Parece o mesmo gráfico, né? Parece o mesmo gráfico. Olha a pancada que o Eurostock 50 tomou depois que saiu o driver aí. Mas continua aí, então, Douglas. Tá vendo? É muito top, galera. O contexto macroeconômico é top. É top. E a gente vai operar tudo. Depois a gente tem, né, a taxa de juros americana que eu falei para vocês, que acontece de 40 em 45 dias, às 15 horas da tarde. A próxima é dia 2 de novembro. Logo após as 15h30, a gente tem coletiva de imprensa do FONC, que é onde ali o presidente do Banco Central americano ele vai dar a coletiva para os repórteres. Movimenta também muito o mercado. Esses drives aqui, eu entro a mercado olhando o painel. Drive quando começa a falar, eu entro a mercado. Quando sai a taxa de juros americana, o CPI também é a mercado. Depois a gente tem a coletiva de imprensas que não tem calendário fixo dos Fed Boys, né? Que é os 12 presidentes, 12 dirigentes dos bancos centrais distritais nos Estados Unidos. Aí tem o Bullard, tem uma galera aí que é mais hawkish. E a ata do FONC, que é a ata da reunião lá da taxa-alvo, que aqui dentro do Brasil é o Copom, né? Isso. Ata do Copom. Lá nos Estados Unidos a gente tem a ata do FONC, que movimenta também muito o mercado. Então esses 5 drives aqui, ó, eles movimentam muito o mercado, mas muito mesmo. Fiquem de olho neles. Depois disso, olha o Perrot onde está, ele está em sexto. Porque o Perrot agora ele não está nesse ciclo econômico que o mundo está vivendo, de aumento de taxa de juros, de inflação bombando no mundo todo. A Europa agora parece que está a 10% a inflação no ano, Estados Unidos também. Os drives que estão ligados a isso estão movimentando mais o mercado. Então o Perrot, para mim, ele fica lá embaixo, nesse momento que o mundo está vivendo. Depois a gente tem o PMI industrial, o PIB, o livro bege, leilão de renda fixa aqui dentro do Brasil, né, que acontece toda terça e quinta-feira, ADP, confiança do consumidor, vendas no varejo, produção industrial e balança comercial. Esses aqui estão com a cores diferentes porque eles estão movimentando mais, mas sempre lembrando que não vai ser sempre assim, né? Não vai ser o CPI, ele não vai estar sempre no primeiro lugar. Ele só está ali no primeiro pelo momento, pelo ciclo econômico que o mundo está vivendo. Então, esses drivers eles vão mudando, conforme vai passando, eles vão mudando. Pode ser que o próximo CPI já não movimente nada, a gente não sabe. Aí já tá mudando alguma coisa no mundo. Por isso que é muito importante também entender aí um pouco de ciclo econômico, para a gente tentar prever o drive que pode estar fazendo o mercado daqui 2, 3 meses e ficar olhando mais eles ali, observando mais eles. Top demais. Então, galera, só fazendo aqui um resumão do que o Douglas falou. Existem 5 principais drivers econômicos hoje. Hoje, nós estamos aí no mês 10 de 2022 e os 5 principais são CPI e IPC, que é basicamente a parte de inflação lá nos Estados Unidos, taxa-alvo de juros norte-americana, ali deliberada pelo FONC, tá? Ou seja, a taxa-alvo de juros, né, vai basicamente balizar a parte de renda fixa no mercado e assim entender se está valendo a pena os investidores tomarem risco na bolsa ou não.
Então é um outro drive também que mexe bastante no mercado. Depois ele falou sobre a coletiva de imprensa, ali tanto do FONC quanto as coletivas dos Fed Boys, né, que acontecem. Do FONC geralmente não, né? Ela acontece depois que sai a taxa-alvo de juros nos Estados Unidos. O que vai ser falado nessa coletiva de imprensa? Vai ser falado o que eles utilizaram como base para colocar aquela taxa-alvo na parte de taxa de juros e o que eles vão fazer nas próximas condições da taxa de juros. Então vamos supor, nos Estados Unidos, saiu taxa de juros, veio 0,75% de aumento, tá bom? Isso daqui maior do que a anterior, beleza? 0,75%. E aí o que vai acontecer? Na coletiva de imprensa, os caras vão falar, não, a gente colocou de 0,75, só que está previsto para o próximo mês vir um aumento de mais 0,75. Opa, isso daqui também pode mexer no mercado. Não, no próximo mês, se a inflação continuar braba desse jeito que está, não vai mais ser 0,75, vai ser 1% o aumento da taxa de juros. Opa, isso vai estressar de novo o mercado. Então é ali na coletiva de imprensa onde a gente vai ter a sensibilidade do que vai acontecer nas próximas. Por isso que também é importante a gente ficar de olho. E o outro que ele colocou lá, a ata do FONC, né, que basicamente vai falar sobre a reunião que foi feita no mês anterior, no mês anterior, né? Exato, é isso mesmo. Exato. Então tem a reunião desse mês. E aí no mês seguinte vai ser divulgado a ata do FONC, que vai estar escrito o que foi combinado na reunião do mês anterior. Exato. Sempre pensando dessa forma, tá bom? E ainda existem outros ali indicadores que ele colocou, como por exemplo o payroll, que é o relatório de empregos privados e não agrícola lá nos Estados Unidos. E a gente sabe, quanto maior o nível de emprego, isso mostra que o país está economicamente forte e continua consumindo. Quanto maior consumo, o que vai acontecer com a economia? Vai disparar, porque quanto maior consumo dentro de um mercado, a economia está aquecida. Outra coisa que ele colocou, a parte de PMI. Por que os PMI são importantes? Porque mexe diretamente no PIB. Como que você mede a riqueza de um país? Justamente olhando para o PIB daquele país. Como assim o PIB veio negativo? Como assim o PIB aumentou? A gente está falando da riqueza daquele país, tá bom? Por isso que mexe tanto na parte da economia. E ele coloca ali outros indicadores, o livro bege, o leilão, o ADP, que é uma prévia do payroll, tá bom? Outros indicadores bases também para a gente ter uma sensibilidade. Mas e aí, Doug? E aí, Rodolfo, e o pessoal que está assistindo? Olha o que o Rodolfo falou, legal demais sobre o payroll. Quanto maior vier o payroll, a gente sabe que a economia está mais aquecida. A economia está bombando. E o americano, mais do que o brasileiro, a galera lá gosta de gastar, gosta de consumir. Tá com dinheiro, os caras vão comprar mesmo. E o payroll, ele sai na primeira sexta-feira do mês. O CPI costuma sair ali na segunda quinzena do mês, por volta do dia 12, dia 15. Se o payroll ele vem acima, qual que é o ciclo que o mundo está vivendo agora? Que eu acabei de falar com vocês. A gente está vivendo um ciclo aí econômico de inflação mundial bombando, né? Se o payroll ele vem acima, tem mais vagas de emprego criadas. A gente sabe, olha o quão importante é estudar o contexto macro. A gente sabe que o americano ele é consumista. Está criando-se mais vagas de emprego do que estava esperando. Então, mais vagas de emprego, mais dinheiro no bolso da galera. A galera vai gastar mais. É lógico, galera, pelo amor de Deus, não vai esperar o próximo payroll ele vier acima. Pô, mano, se o próximo CPI vai vir acima, eu já vou comprar dólar antes da notícia sair. Não, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. Mas a gente já vai tendo uma ideia. Fala, pô, mano, os caras, o payroll era 200 mil vagas de emprego, vieram 250 mil vagas. Pode ser que o próximo CPI ele venha acima, por causa dessas 50 mil vagas de emprego que foram criadas. Top. A gente sabe que os caras gastam um pouco de mais dinheiro, faz mais empréstimo. Será? Beleza, é um será. Saiu o número, veio assim, o painel mostrou, falou, porra, ali eu vou junto. Mesma coisa o PMI. O PMI ele antecipa o PIB. Então, se a gente vê um PMI vindo ruim, pô, o PMI está vindo ruim, o PMI está vindo ruim, ou o PMI está vindo bom. Quando vai sair o PIB, fala, pô, cara, os últimos 3 PMIs vieram ruim. Então, esse PIB aqui tende a vir ruim. Se vier
Você com esse contexto macro, veio ruim o PIB, tende o dólar a perder força naquele primeiro momento. Perdeu força, você já tem esse contexto, é a hora de você ou entrar vendido em bolsa no S&P, no Dow Jones, ou aqui dentro no nosso índice, comprar dólar, ou dólar barra real, ou comprar, né, dólar barra o euro. O dólar vai valorizar no mundo todo. A intenção é essa. Aí onde você vai clicar aí cada um vai pelo que gosta, né? Top, top demais. O que o Douglas quis dizer com isso, galera? Ele quis dizer que muitos dados, quando saem, eles dão pra gente a sensibilidade de como vão vir os outros dados. Então, por exemplo, ele deu o exemplo aqui do payroll, né? Pô, a gente sabe que os Estados Unidos é um país muito consumista. Se o payroll vem acima do esperado, ou seja, existem mais pessoas empregadas nos Estados Unidos e elas vão consumir, se elas estão empregadas, elas estão com dinheiro no bolso, elas vão consumir mais, o que vai acontecer com a inflação provavelmente? A inflação provavelmente vai subir, né? A inflação nada mais é do que os preços, certo? Inflação em alta, preços estão subindo. Então, se os caras estão empregados, estão com dinheiro no bolso, eles vão consumir, provavelmente o dado de inflação também vai vir mais alto do que o esperado. É justamente isso aí que o Douglinhas estava falando para a gente. Beleza? Douglinhas, Exato. mais alguma informação que a gente precisa saber sobre a parte macroeconômica aí? Cara, por enquanto, o topzera é isso mesmo. Basicamente isso. Por que a gente olha, né? Eu estou falando isso com vocês do payroll, do PMI, porque o mercado financeiro ele se movimenta por ciclos há mais de 180 anos. Sempre é a mesma coisa. É lógico que a gente não sabe bem certo o próximo ciclo, porém as commodities mostram para a gente, as moedas mostram, as bolsas mostram onde o mundo está entrando no próximo ciclo. Então a gente tem nesse contexto, a gente consegue operar mais tranquilo, exatamente o que o Rodolfo falou. A gente tenta antecipar o que pode vir naquele outro drive, né? Mas eu, por exemplo, eu nunca fico posicionado achando que o PIB vai vir abaixo porque o PMI veio. Mas ali na hora, naquele momento, a gente vai junto. Top. Já tem uma sensibilidade. Exato. Né? Então, galera, o que a gente está querendo dizer com tudo isso que nós estamos falando? Até o Douglas, ele até deixou um adendo aqui, né? Ele falou, não importa onde você vai apertar o botão, se o macro está dizendo que o dólar é para cima, o dólar vai subir frente ao euro, o dólar vai subir frente ao real, o dólar vai subir frente ao ien japonês, o dólar vai subir frente a todas as moedas. E provavelmente, se o dado está mostrando uma desaceleração econômica, provavelmente as bolsas vão cair. Igual vocês viram aqui, ó, a gente abriu a Bolsa dos Estados Unidos, o S&P 500, estamos abrindo aqui também o Eurostock 50, que é basicamente um índice que mede ali a temperatura da economia da Europa, né? Se vocês abrirem o gráfico do índice futuro, vocês vão ver a mesma coisa que nós estamos vendo aqui, mercado para baixo. Então não importa onde você vai apertar o botão, mas o que você sabe é que nesse momento só tem vendas. Exato. Para os índices. Nesse momento só tem compra para o dólar, entendeu? Então, não vai ser, né, Rodolfo, o dia inteiro, né? Às vezes a janela pode demorar 5, 10, 15, meia hora, a gente nunca vai saber. Mas naquele primeiro momento da notícia, ali a gente está vendo ali praticamente 40 minutos só de queda. Depois ali de quase uma hora que o mercado corrigiu e voltou tudo. E essa volta em tudo aconteceu também nas moedas. O dólar valorizou, de repente ele devolveu tudo. Mesma coisa, por exemplo, quando eu comecei a live eu falei, não importa onde a gente vai clicar, mas a gente tem que ter na cabeça que os ativos onde saiu aquela notícia, eles vão andar melhor do que os outros ativos dos outros continentes, por exemplo, né? E por que uma notícia americana e na zona do euro movimenta mercado? Porque são as duas maiores economias do mundo. Então, por isso que movimenta o mercado macro. Porque mesmo que a gente está falando aqui vai ter decisão de taxa de juros brasileira, Copom. Ele vai movimentar S&P? Não, vai movimentar aqui dentro. Porque o Brasil não movimenta os Estados Unidos. Os Estados Unidos movimentam o mundo porque é a maior economia do mundo. Então, se a gente sabe disso, eu prefiro clicar nos ativos. Eu clico aqui dentro também, porém eu fico mais confortável quando sai a notícia e eu clico nos ativos lá fora daquele país. Mesma coisa, taxa de juros da zona do euro.
eu prefiro clicar no DAX do que no S&P, olhando esse drive. Eu prefiro clicar no DAX do que na Bolsa Brasileira, olhando pelo aquele drive. Perfeito, top demais, top demais. Mas, Douglinhas, já que você falou que basicamente da parte de macroeconomia, acho que é o que a gente passou para a galera já está de bom tamanho, né? Agora, para a gente finalizar então aqui a nossa aula junto com o pessoal, conta um pouquinho aí para a galera o que você gosta de operar, né, fora do Brasil, quais são os ativos que você mais opera, por que você gosta mais de operar esses ativos. Além disso tudo que você já falou, né, da parte de macroeconomia, tem algum preferido seu nessas condições aí? Conta pra gente um pouquinho o que você vê. Então, galera, uns 4, 5 meses atrás eu estava gostando muito do Nasdaq. Estava operando só Nasdaq, só ele e petróleo, o Brent. De um tempo para cá eu abandonei um pouco o Nasdaq, estou operando muito S&P 500, o DAX e os títulos americanos de 10 anos, o de 10 e o de 5 anos. E agora com essa questão da inflação europeia, operando muito o euro e a Libra, né? Legal. A Libra esterlina. Então, esses são aí os 5 ativos. O petróleo também, às vezes, só quando tem alguma coisa ali da OPEP, que vai dar que sempre dá movimentações muito boas, né? Uhum. Mas aí os que eu mais opero mesmo hoje, que eu posso falar, é o S&P 500, o DAX e o título de 10 anos, que eu gosto demais de operar. E você também opera alguma condição, alguma característica técnica, vamos dizer assim, gráfico, fluxo dentro desses ativos? Ou você opera mais a parte de macroeconomia mesmo? Lá fora eu só opero o gráfico, né? Legal. Eu tenho a minha conta na NinjaTrader, essa daqui é uma conta só para mim ter os painel macro, né, do mundo todo. E aí para operar eu já deixo ali meus gráficos ali na NinjaTrader. E lá eu uso média móvel de 20, de 50, de 200, o Order Flow, né? Que nada mais é do que o Volume Profile e o Delta Acumulativo, para operar esses ativos, porém sempre do modo mais macro, sempre quando vai ter alguma notícia. Muito difícil eu operar o S&P 500 aqui agora, eu entrar aqui agora e eu vou operar S&P 500. Muito difícil acontecer isso. Eu quero ver se por acaso tiver alguma notícia agora à noite ou na parte da manhã, aí eu vou operar. Certo. Agora, só a técnica, né? Só assim, eu não costumo operar somente a técnica. Eu quero ter o macro a favor da minha técnica para mim poder clicar em algum desses ativos. Por quê? Porque se eu sair o CPI, tá ruim igual mostrou ali, eu posso vender S&P e os títulos, que eles vão andar. É lógico que às vezes os dois me stopam, não tem problema nenhum aceitar, a gente aceita o stop. Mas na maioria das vezes, quando a gente acerta ali o drive, ele anda bastante. Que foi o que aconteceu ali. Show de bola. Então, galera, o Douglas falou aqui pra gente, né, que ele opera também a parte de mercados internacionais, não só o mercado local, mas também a parte de mercados internacionais, muito parecido, né? Eu também faço muito isso, opero aqui o nosso mercado local, o nosso mercado doméstico, opero também lá os mercados internacionais. Ele falou sobre uma plataforma, ele falou da NinjaTrader. Para quem não sabe o que é essa plataforma, não conhece, essa plataforma dá para a gente também operar através do fluxo, tá? Sim. Inclusive, eu vou colocar para vocês aqui daqui a pouquinho na tela, depois que eu passar para o Douglas, eu vou colocar aqui na tela para vocês entenderem um pouco melhor, só que ele dá preferência em operar justamente nos dias que tem os drives, o macro a favor dele, operando sempre a favor do macro. Não importa, se o mercado está caindo, só que o macro está falando que é para cima, a gente prefere seguir as condições do macro, que as operações costumam entrar e encaixar muito melhor, muito mais gostoso, tá? Doug, se tivesse um único ativo que você pudesse escolher, ou melhor dizendo, se você estivesse começando hoje na parte de mercados internacionais, quais seriam os ativos ou qual seria o ativo que você iria operar? Hoje eu iria para esse carinha aqui, ó. Se eu não tivesse a experiência, eu iria no S&P 500, porque ele é um ativo top, legal de operar, mas depois de um tempo, hoje, se eu tiver um ativo na vida para operar, qual ativo que você escolhe operar?
nesse rolê de agora é os títulos de 10 anos. Porque ele é mais... O que eu gosto de olhar, Rodolfo? Quando vai sair a notícia, eu clico primeiro nos títulos. Por que eu clico primeiro nos títulos? Porque quase ninguém opera títulos. É lógico que tem pessoa física que opera. Porém, as bolsas é lotado de pessoa física. Seja aqui no Brasil, seja lá fora. Lotada de robô. Então, às vezes, ela vai dar uma rabiscada diferente. Então, ela vai violinar. Mesmo com o S&P 500, às vezes, ele vai dar uma violinada, dependendo do drive, é lógico. Um CPI da vida não violina. Mas um PMI, uma confiança do consumidor, ele vai dar uma violinada, ele vai dar uma sambada antes de pegar uma tendência. O título não. Ele pega uma tendência mais... Não quer dizer que vai ser rápido, mas ele vai mais tranquilo. Por quê? Não tem tanta pessoa física aqui nem robô. Entre aspas, o cara que está aqui, ele sabe o que ele está fazendo. Nas bolsas, às vezes pode ter muito aventureiro, cara que nem está sabendo que vai sair esse PI 9h30 da manhã. Cara que não sabe que na primeira sexta-feira do mês tem payroll. Então o cara às vezes está clicando aqui dentro, S&P, e esse cara é pego no balanço do mercado, aí o mercado stop e balança. Para depois eu clicar no S&P. Mas hoje, para o iniciante que quer começar no mercado internacional e tem que focar em um ativo, pelo menos no começo, na minha opinião, é o S&P 500. Top. Então, ó, galera, ele falou que se ele estivesse começando hoje no mercado, se ele não conhecesse muitas coisas, né, sobre mercados internacionais, ele preferiria focar no S&P 500. Inclusive, ele está dando uma dica aqui pra gente, né? Tá começando agora no mercado, tá buscando um ativo para operar, qual que é esse melhor ativo? Na opinião do Douglas, então o S&P 500 é o melhor ativo para você estar apertando o botão, estar aprendendo dentro do mercado. Mas, se ele pudesse trazer o conhecimento que hoje ele já tem de mercado e fosse começar a operar agora do zero, ele preferia então operar os títulos que tem um direcional, né? O que ele quis dizer com tudo isso que ele falou? Muito aventureiro na bolsa, que não sei o que e tal. O que ele está querendo dizer? Os mercados de bolsa, às vezes, tem muito ruído no mercado, né? Ele falou rabiscado e tal, ele está querendo dizer assim, tem muito ruído no mercado, diferente dos títulos. Os títulos costumam seguir uma tendência melhor, né? E Doug, só para a gente ter uma noção assim, qual que é o valor que hoje você recomendaria uma pessoa ter dentro da corretora para começar, para quem está começando mesmo, assim, o cara está do zero, vai começar a dar os primeiros cliques na conta real. Quanto de grana que ele deveria ter na corretora para começar a operar o S&P 500 que você considera aí? Então, Rodolfo, eu sei que nas corretoras de Forex, ela pede, a gente consegue operar o micro do micro S&P, né? Exato. Na Ninja, eu vou falar o meu da Ninja. Na Ninja eu consigo operar somente o micro S&P. Nas corretoras de Forex eu consigo operar o micro do micro. É o Nano. E tem outro nome, que é o que o Rodolfo falou. Ele custa $50 o contrato. Eu indico aí uns $500 para operar um micro. Perfeito. Quem puder colocar $1.000 é o ideal. $1.000 é o perfeito. Mas às vezes aí já vai dar quase R$5.000, R$5.300. Às vezes a pessoa não tem, mas é o perfeito, tá, galera? É o top da galáxia, tiver $1.000 para operar um micro, contrato da S&P. Lá nas outras corretoras de Forex tem o contratinho mais barato ainda, que eu acredito que possa ser uns $500, que vai operar legal, bacana, nesse momento aí de aprendizado. Top demais. Então, basicamente, né, galera, é justamente o que eu comentei com vocês nas lives anteriores. Para vocês verem, hein, eu nem combinei nada com o Douglas. E eu perguntei para ele, qual que é o valor mínimo que você acredita que seria ideal para colocar? Ele falou $500, que é justamente o que eu comento com vocês. Tenha pelo menos $500 na conta ali, para você conseguir abrir pelo menos um lotinho. E aí, Rodolfo, às vezes a gente fala, porque aqui no Brasil a gente é acostumado com o micro, né? Com o mini. Mas fala um mini da bolsa, eu acho que é para fazer aí R$1.000 é quantos pontos? R$1.000 com um mini? Cara, tem que fazer 500 pontos, vai dar R$100. Vão dar R$100. Vai ter que fazer uns 3.000 pontos. Cara, tem que fazer ponto pra caramba. Então, com um micro do S&P 500, pra gente fazer R$1.000, que no caso ali seria $200 hoje. Rapidinho. Cara, é um pulo. É rápido, galera. Eu faço direto com um micro, né? Um micro você faz $150, $120
num estalo. Numa notícia dessa aqui do CPI, por exemplo, se você pega no meio daquele candle ali, a venda, e segura até ali na hora que ele acabar, você fazia ali tranquilo $320 com o mini. Faz micro. Mais ainda, faz mais. Faz mais, com o micro, cara. Então é muito top. Porque às vezes a pessoa fala, pô, aqui eu opero mini, os caras estão mandando operar micro, então eu não vou ganhar dinheiro nenhum. Dá para fazer uma grana top, galera. Dá para fazer uma grana top com o micro aí do S&P. Perfeito, perfeito. Na corretora que a gente está usando hoje, né, lá na nossa aula ao vivo, 1h da tarde, no programa Dinheiro Sem Fronteiras, a gente consegue trabalhar com 1/5 do microcontrato. Exato. Então dá para você trabalhar bem menos alavancado, cara. É o que eu falo. Se eu tivesse conhecido mercados internacionais antes, eu teria perdido muito menos dinheiro na bolsa, cara. Eu também. Né? Para começar, porque quando a gente começa, a gente sabe, né, que a gente vai acabar perdendo um pouquinho de dinheiro, não tem jeito. Mas mercados internacionais dá uma oportunidade muito bacana. E o legal, né, Rodolfo, do mercados internacionais é que a gente sabe aqui dentro, quer dizer, eu sei, eu acho que o Rodolfo também sabe, que se amanhã o cara do JP Morgan acordar e falar, eu vou jogar o dólar 50 pontos para cima na abertura, ele vai jogar. Ele vai jogar. Eu vou jogar o dólar 100 pontos para cima. Um cara, ele vai jogar. Sim. Lá fora, pode ser quem que quiser. O cara não vai fazer mercado. Então aqui dentro, às vezes, é muito mais manipulado do que... Lá fora não tem manipulação. Se for para subir, pode ser o cara que quiser vender, não vai subir. Isso que é o top, né? Exato. Aqui dentro, às vezes, não. Que é onde que eu falei com vocês. Saiu um drive. É dólar para cima no mundo todo. Às vezes tem um cara ali sentado no JP Morgan e fala, não, eu quero dólar para baixo. Ele vai segurar. Porque o mercado é muito... o dólar aqui dentro, a gente movimenta 100 bi, lá fora é tri. Então é muita grana. O cara não vai segurar o mercado. Então o top é isso. Só para vocês terem uma noção, galera, só a ação da Apple, sozinha, tá? A ação da Apple, que está listada lá no mercado americano, ela sozinha movimenta mais do que a nossa bolsa inteira, tá? O volume de negociação, só para vocês terem uma noção. Então o que o Douglas está falando aqui pra gente? Ele está falando o seguinte, o nosso mercado local tem um volume muito pequenininho perto do mercado internacional. Então, se existe algum player aqui no nosso mercado local que ele quer fazer preço, pelo menos por um dia, por uma semana, o cara vai fazer. Ele consegue ter a quantidade de lote suficiente, uma instituição financeira consegue ter lote suficiente para manipular o preço do mercado aonde ela quiser aqui dentro do Brasil, tá bom, galera? É diferente dos mercados internacionais, porque como tem muito volume de contrato lá fora, é 1000 vezes mais difícil você movimentar o preço lá fora. Então fica um mercado muito mais sério, um mercado muito mais justo. Maduro, né? Um mercado mais maduro, exatamente, um mercado mais robusto, tá bom, galera? Então é basicamente isso que o Douglas estava dizendo pra gente. Ô Douglinhas, mas agora fala pra gente aí, se a gente quiser seguir você, localizar você, tem algum contato, algum Instagram aí que a gente consegue te seguir? Então, galera, vai lá no meu Instagram, douglas.hsouza com S. Me sigam lá. A gente está todo dia ali fazendo um morning call. Quando tem notícia, quando tem drive, eu sempre posto o morning call lá no Instagram. E para quem já está aí, né, que é da Top Game ou do grupo de estudos Tape Reading, está acostumado a me ver aí todos os dias na sala do grupo de estudos, onde está eu, Paulinho e o Ale, junto aí com a galera da Top Game. É Douglas o quê? Douglas. H Souza. H Souza com Z? Com S. Com S. Só? Vamos ver se eu acho aqui. Esse aqui tinha mais, né? Esse daqui esse cara aí com um sorriso maroto. Olha, mostra aí o sorrisão do garoto. Esse daqui é o Instagram do Douglinhas então, tá, galera? Pode cortar pra mim, bigodinho. Esse daqui é o Instagram do Douglinhas então, tá? Pra quem quiser mais informações aí sobre a parte de mercado, né, parte de macroeconomia. Se vocês quiserem saber até como vocês conseguem a tela desse cara aqui da parte de macro, pode chamar ele direto no Instagram, já aproveita, já segue ele aí, tá bom? Aqui no Instagram. Ele está também todos os dias ao vivo aqui na Top Game com o grupo de estudos, igual ele estava falando, né? Vem pro bando, né, Douglinhas? Vem pro bando. Ele tá todos os dias ao vivo aqui, então, com a gente também, fazendo operações no mercado de dólar, tá bom? Esse daqui é o Instagram dele.
E eu estava comentando com vocês sobre a plataforma, né, que o Douglas estava falando. Antigamente eu tinha um programa aqui na Top Game, também um programa noturno, que chama American Trader. Então dá uma pesquisadinha aqui no YouTube da Top Game, escreve American Trader, que você vai encontrar 3 aulinhas falando aí sobre a parte do mercado americano, onde eu mostro para vocês também essa plataforma que dá para vocês operarem fluxo de ordens, beleza? Douglas, mais alguma consideração aí para a galera? É isso daí, Rodolfão. Obrigado pelo convite. Tamo junto. Valeu. Demorou então, galera. Ó, já senta o dedo no like para essa fera que estava aqui com a gente, tá bom? Dá essa prestigiada aí para nós. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Amanhã vou estar ao vivo a partir da 1h da tarde aqui no canal do YouTube da Top Game para poder tirar as dúvidas de vocês. E se ficou alguma dúvida também, eu fico à disposição. É só vocês me chamarem aqui no meu Instagram. Deixa eu colocar meu Instagram aqui também para vocês darem uma olhada e me seguirem, quem ainda não me segue, quem é novo por aqui, né? Esse daqui é o meu Instagram. Vai ser um prazer inenarrável. Rodolfo Costa, Rodolfo COZ. Vai ser um prazer trocar ideia aí com vocês. Um grande beijo, forte abraço, nada supera o trabalho duro e inteligente. Valeu, família!